Fala, galera! Fala, galera! Agora nós vamos começar um conteúdo super bacana, introduzindo uma informação que a gente vai fazer em duas partes, vamos dizer assim, tá bom? Para que você saia dessa aula compreendendo quais são essas formas de interação do assunto que nós vamos tratar na aula seguinte, belezinha? Eu sou a professora Tabita Maciel e estou aqui com você, aluno do Fundamental. Vamos lá para ver nosso conteúdo? Joga na tela. Então, nós vamos falar nesta aula sobre a interação dos seres vivos, a interação entre os seres vivos. E para isso a gente vai contar, então, com as informações sobre os produtores, perfeito? Cadê minha canetinha? Sobre os produtores, os consumidores e vamos falar sobre os decompositores, que eu creio que você, aluno do sexto ano, já deva ter ouvido falar, correto? Sobre que tipos, então, olha só a carinha, né, de intrigado ali, ele tá pensativo. Sobre que tipos de classificações que nós já estudamos até a presente aula. Então, olha só, a gente vai rever algumas delas, né? Os seres vivos, eles podem ser classificados quanto ao número de células, tá? Quanto ao tipo, né, na verdade, de células, quanto ao número de células e também quanto à maneira de obter alimento, que é o foco da nossa lição, da nossa aula, perfeito? Mas que a gente vai estar observando essa classificação novamente, só para a gente refrescar a memória aí de todo mundo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Olha lá na tela. Quanto ao tipo de célula, o que a gente tem? Prof, a gente tem agora a imagem de uma bactéria. Perfeito! Se você, querido aluno, já conseguiu fazer essa identificação só observando essa figura, parabéns para você. Exatamente. Nós temos, então, a nossa bactéria. E essa bactéria constituída, então... E essa bactéria, então, é constituída de partes bem simples, tá bom? Que partes simples são essas? Ela vai ter um citoplasma, ela vai ter um material genético no seu centro e vai ter o plasmídio também. Tá aqui, ó, material genético, DNA. Nós temos o plasmídio, a membrana plasmática e também nas bactérias nós temos a parede celular, tá? A parede celular das bactérias, ela é feita de peptídeo glicano, é uma consistência diferente do que a gente vai ter nos vegetais, que também apresentam parede celular, nós já vimos isso, perfeito? E aqui nós temos os desmossomos, que são as estruturas que vão estar ali presentes também nesse organismo. E os ribossomos, né, galera? Ribossomos que são responsáveis pela sintetização aí de proteínas, perfeito? Então, quanto ao tipo de célula, esses organismos vão ser procariontes, né? Que são, no caso, as bactérias que eu descrevi para vocês aí. E eles são o quê? Unicelulares, perfeito? Então, quanto ao tipo de células, elas vão ser procariontes. E quais os organismos que nós temos como procariontes? As bactérias são um exemplo delas, mas nós vamos ter também as cianobactérias e as arqueobactérias, que vocês vão conhecer mais pra frente. E aí a gente vai ter o que também? Quanto ao tipo de célula, a célula animal e a célula vegetal. Vocês estão observando que elas são muito diferentes da célula anterior. Exatamente. Elas vão ter uma complexidade a mais. Elas vão ter um núcleo, tanto uma quanto a outra. O formato da vegetal ela é bem, né, o design dela é bem diferente da célula animal. Vão ter retículo endoplasmático, vão ter mitocôndrias, vão ter complexo de Golgi, tá bom? E os vários ribossomos. Aí aqui a gente tem os cloroplastos, mitocôndrias presentes na célula vegetal. Correto? Lembram disso, né? E aqui que é a célula animal, nós já vimos isso anteriormente, tá, galera?
nós temos então as mitocôndrias. Não há presença de cloroplasto porque se trata de uma célula animal, vai realizar um processo para produção de energia de forma diferente. Então elas utilizam as mitocôndrias e lá na célula vegetal você vai ter o processo fotossintético e o processo chamado de respiração celular também. Então, quanto ao tipo de célula, eu posso ter o quê? Uma célula procarionte e uma célula, nesse caso aqui, eucarionte, que são as células animais e vegetais, englobam todos os organismos a partir dos protistas, então. Vamos seguindo? Quanto ao número de células, o que a gente vai ter? Elas podem ser uni- ou pluricelulares, como a gente viu nas bactérias, tá bom? Olha lá. Vamos ver alguns exemplos. Os fungos, tipo levedura, são fungos unicelulares, microscópicos. Quando a gente fala que o organismo é unicelular, ele tem uma única célula, portanto, ele só pode ser observado ao microscópio óptico, tá bom? E a gente tem aqui também os protozoários, ó. Protozoários, eles podem ser unicelulares, né? E alguns vão ter, alguns representantes também podem ser pluri, tá? E aqui, ó, nós vamos ter os poríferos, que já são os pluricelulares. Então, essa parte de cima, fungos e protozoários, nós temos ali unicelulares, tá bom? Os organismos unicelulares, tá aqui e aqui. E aqui os pluricelulares que a gente vai estar observando agora. Aqui embaixo, a esponja, que é um porífero que vive lá preso, fixo no fundo do mar. Quem mais que a gente tem? As briófitas, que são os representantes vegetais que ocuparam agora o ambiente terrestre e aí vivem formando pequenas camadas de superfície do solo ou de rochas, tá bom? E aí a gente também tem os animais, os mamíferos aqui representados, né? Por essa vaquinha aqui. E nós também somos seres pluricelulares, perfeito? Então, quanto ao número de células, nós vamos ser uni- ou pluricelulares. Agora vamos entrar, enfim, no nosso conteúdo dessa aula, que é quanto à obtenção de alimento. Então, em relação a isso, os organismos vivos podem ser ou autótrofos ou heterótrofos. Se forem autótrofos, eles vão realizar o processo ou de fotossíntese ou podem realizar também a quimiossíntese. Eu preciso que vocês saibam essa informação, tá? Tem dois processos que podem ser realizados pelos seres autótrofos. Porém, a gente não vai se aprofundar neles agora, tá? E principalmente aqui no quimiosintético, perfeito? Mas vocês têm que saber que tem esses dois. E os organismos heterótrofos vão realizar, então, o processo de respiração celular e também vão realizar o processo de fermentação, certo? E eles são classificados como seres heterótrofos. Professora, qual é a diferença mesmo? Um produz o seu próprio alimento, os autótrofos. O outro vai precisar de outros seres para se alimentar, para se nutrir. Esses são os heterótrofos. Perfeito? Olha lá no quadro. Então, dentro desse ambiente, aqui a gente está representando o ecossistema aquático. Perfeito? Nesse ecossistema aquático, você tem o solo, você tem a água. Perfeito. Professor, isso não é ser vivo. Concordo. São elementos abióticos presentes nesse ecossistema, que fazem com que haja um equilíbrio desse ecossistema. E aqui a gente tem vários animais aqui, ó. Tartaruga, peixes, tubarão. E a gente vai ter uma variedade de peixes aqui, né? E nós temos aqui outros animais, estrelas do mar, esponjas, corais, tá bom? Então, todos esses animais, as algas, né, aqui presentes, eles vão estar interagindo e realizando esses processos, ou de fotossíntese, ou de quimiossíntese, ou processos de fermentação ou de respiração. Depende, então, do organismo que nós estamos trabalhando e do ecossistema que eles estão presentes. Perfeito? As populações de seres vivos vão interagir entre si e com os recursos do meio devido à sua necessidade de quê, professora? Obter nutrientes. Então, você quando acorda de manhã cedo, você procura primeiramente, creio eu, se alimentar.
Se você não se alimentou antes de dormir muito bem, não foi o suficiente, você vai acordar com fome, né? Pelo menos eu acordo com fome. Aí você tem aí, ó, a água. Eles vão procurar esse recurso porque é um alimento, a água é um alimento precioso para nós. O ar, onde a gente vai ter, né? Ou se você for um respirador aéreo, ou seja, tira esse ar, né, os gases, para a respiração do ar atmosférico, você vai precisar disso aí. Se você for estiver no ambiente aquático, você vai ter que utilizar oxigênio dissolvido aí, né? Diluído aí. E o espaço, território e os abrigos também são importantes. A luz e a presença de parceiros no momento do processo de reprodução. Então, esses são os principais meios pelos quais os organismos vivos dentro de um ecossistema vão estar interagindo e vão estar exigindo do ambiente esses recursos, perfeito? Os seres vivos obtêm alimento basicamente de 3 formas. Ou eles vão produzir, ou eles vão consumir, ou eles vão decompor. E nessas 3 fases, você vai ter essas características, esses organismos realizando esses processos através do que nós chamamos de nicho ecológico das espécies. Professora, e o que é um nicho ecológico? Olha aqui para mim rapidinho. O nicho ecológico é aquela relação, se você quiser dar uma aproximada, tudo bem, e puder. O nicho ecológico representa aquilo que vai ser feito pelo organismo vivo dentro do ecossistema. Você viu que ele tem várias necessidades de alimento, tem necessidade de parceiro, não é? Tem necessidade da luz, temperatura, certo? E aí, para isso, ele vai então interagir, vai ter atividades. Aí a gente diz que alguns vão ser diurnos, outros vão ser noturnos, uns vão ter hábitos herbívoros, outros carnívoros, outros onívoros, outros insetívoros, né? Insetívoros, perfeito, quase que não sai. Mas cada um então vai ter uma forma de se alimentar, uma forma de buscar esses recursos do meio. E nessas atividades, na busca de parceiros para a reprodução, o acasalamento, então isso vai estar acontecendo. Isso faz parte do quê? Do nicho ecológico. Perfeito? Entendido aí? Vamos para o quadro? Olha lá. Isso faz parte, então, de toda essa composição. Aí a gente vai falar aqui dos produtores. A gente viu que os produtores são seres autótrofos. Muito bem. São o quê, produtores? São organismos que vão, através da fotossíntese, tá? Vão produzir carboidratos, no caso a glicose, e vão, então, estar se nutrindo dele, né? Desse elemento químico, dessa composição química orgânica que é o carboidrato, que é a glicose. Então, a gente tem aqui as briófitas, a gente tem as algas, tem as plantas terrestres, né, de grande porte, como a samoma, e temos os sargassos, que são algas que vivem lá no mar. Então, em cada um desses ambientes, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático, nós vamos ter desde organismos unicelulares a organismos pluricelulares, tá? Realizando esse processo fotossintético. E ainda aqui a gente pode incluir o quê? Dentro das águas, o fitoplâncton, tá? Que é representado aqui, ó. Né? Perfeito. Vamos seguindo? Aí, como é que ocorre esse processo? Rapidamente, basicamente, a gente vai falar aqui. Então, a gente está usando essa ilustração onde você tem uma árvore que tem as suas raízes para a sustentação da parte aérea ali desse vegetal. Perfeito. Nessas raízes, através dessas raízes, ela vai obter a água e os minerais que vão percorrer a parte superior, o tronco, chegando nos caules, para chegar aqui nas folhas. Lá nas folhas, nas partes inferiores, vai ser absorvido o CO2, que é o gás carbônico, e, consequentemente, também a energia solar. Vai haver uma reação química e liberação de oxigênio e liberação de glicose. Glicose não, liberação não, produção de glicose, tá bom? Vamos seguindo, então? Olha lá.
Os consumidores são os que sobrevivem se alimentando de outros seres. E aí eles podem ser classificados como primários, secundários ou terciários. Os primários são classificados como herbívoros. Os secundários são aqueles que vão se alimentar desses herbívoros. E os terciários, assim sucessivamente. Vamos então dar uma olhada? Dentro desses secundários e terciários, nós podemos ter a classificação dos animais que vão ser carnívoros ou também podem ser onívoros. E aí a gente vai observar um pouquinho, olha lá. Então aqui a gente tem uma cadeia alimentar. A partir do vegetal, que é o produtor, realizando aí a fotossíntese, vai produzir o seu alimento e quem vai se alimentar deste ser vivo vão ser os animais herbívoros que a gente tem aqui a representação da vaquinha, tá? Então ela se alimenta ao pastar, se alimenta do vegetal, contendo um pouco de energia. Essa energia também na carne desse animal vai ser passado para outro organismo. Aqui a gente tem um ectoparasita, que é um carrapato, que é hematófago, se alimenta do sangue e vai obter essa energia. E deste carrapato, quem vai se alimentar? As aves, tá bom? Que vai ser até um alívio aí para o bovino, né? A vaquinha vai ficar tranquila ali, se livrando desse parasita. Mas aqui a gente tem o que, gente? Uma mini cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Perfeito? Olha lá, nós temos os decompositores. Esses agem sobre organismos mortos ou sobre os seus resíduos, como a urina e as fezes. Então, tanto as excretas também, ou a parte do corpo desses organismos fazem parte, então, ou entram no processo de decomposição. E nós já conhecemos muito bem quem são esses organismos, né? Bactérias e fungos são os decompositores. E qual é a importância disso, né? A partir dessa ação decompositora, há a liberação de água, gás carbônico e sais minerais. Esses sais minerais vai ser devolvido para o solo e vai servir como componente de novo para os organismos que vão estar retirando. Quem é que vai estar retirando esses nutrientes, a água e os sais minerais do solo? As plantas, que são produtores. Então é um ciclo, né? A gente diz que a gente tem um ciclo aí. A gente vai falar bem na próxima aula também, tá? São fundamentais, portanto, na ciclagem de matéria e evitam o acúmulo de materiais no solo. A gente está falando de quem, professora? Dos decompositores. Eles são essenciais para fazer esse equilíbrio ecológico, para retirar o excesso de matéria orgânica que entraria em putrefação, poderia atrair alguns outros organismos, causar aí um tumulto ambiental, né? E aí a gente tem a ação desses decompositores antes do processo de putrefação, então eles vão retirando, quebrando as moléculas orgânicas que estavam compondo organismos desses seres que estavam vivos, agora estão mortos, e aí eles vão decompor e vão liberar isso para o solo novamente, que vai ser reutilizado, então, por quem, professora? Pelos produtores. Então, eles são essenciais. Mas quem são esses micro-organismos? Nós já falamos, né? Olha lá, fungos e as bactérias, que são organismos unicelulares. A gente tem os fungos unicelulares e também tem fungos pluricelulares. Muito bem, você lembrou. Professora, já tem o champignon, tem o cogumelo, não tem orelha de pau. Muito bem, você lembrou. Esses organismos são pluri. Aqui a gente está vendo um organismo unicelular, tá bom? Aqui um grupamento deles. E a gente tem as bactérias também que podem formar esses cocos. Nesse exemplo aqui nós temos os cocos, né? Essas unidades aqui. E elas vão estar aglomeradas, podendo formar estafilococos, estreptococos, enfim. Então as características básicas, que eles são unicelulares e procariontes, nos casos bactérias, e os fungos uni- ou pluricelulares, sendo eucariontes. Perfeito, galera? Então, nessa aula aqui pra mim, nessa aula a gente finaliza aqui, mas a gente vai dar continuidade na próxima, porque agora você já tem uma bagagem para segurar o próximo conteúdo. Beijo, tchau, tchau!